Fala galera! Finalmente Priscilane se rendeu aos pedidos de vocês e vou fazer uma aula aí sobre a UFPR, redação da UFPR. Vamos trabalhar aí a dissertação argumentativa. Muitos de vocês têm dúvidas em relação a eu devo retomar o comando, não devo retomar o comando, escrevo em primeira pessoa, o que que eu faço? Então, olha só. Hoje na aula eu vou trazer algumas orientações básicas aí sobre o gênero, sobre a forma como a banca avalia e vou corrigir uma redação do ano passado para vocês entenderem aí como que a banca avaliou a redação. Aproveitando, curte, me segue aqui no canal, me segue lá no Instagram, ajuda a Priscilane a chegar a mais filhos. Bora lá então? Beleza! Olha só, a banca da UFPR, ela tem uma característica muito peculiar. Inclusive, eu trouxe aqui a prova do ano passado, e aí eu quero que vocês já prestem atenção logo no início. Ela traz a questão de compreensão e produção de texto. Compreensão e produção de texto. Isso significa que você tem que interpretar o texto de apoio, que você tem que compreender o texto de apoio. Então, estruturas fechadas, esqueletos, isso não pode ser aplicado na UFPR, porque isso não é algo que a banca avalia, ela quer ver mais a sua autoridade, a sua voz dentro do texto. Então, a banca, ela sempre vai avaliar dessa maneira interpretativa e a produção de texto em si. Essa proposta do ano passado, ela era, né, nós não somos mulheres na ciência, somos cientistas. Era um texto da Ellen Metz, vice-presidente executiva da Royal DSM, empresa britânica voltada à nutrição e à saúde. Então, aqui nós temos a autora, né? Quem é a autora do texto? Nós temos o título do texto, né? O título do texto, e aqui nós temos a fonte do texto, tudo bem? Então, nós temos essas informações. Prestem atenção no comando, gente. O comando orienta a produção de um texto dissertativo argumentativo. A base do gênero nos diz que você tem que apresentar uma tese e defender essa tese por meio de argumentos. Então, essa é a base do gênero. O gênero dissertativo argumentativo, ele sempre será impessoal. Então, você não se coloca no texto, não se coloca eu acredito, eu penso, eu sei. Então, você coloca acredita, se sabe, se verifica, se denota, se compreende-se. Tudo bem? Você deve ter no mínimo 12 e no máximo 15 linhas, então isso indica o quê? Isso indica que a banca quer ver o seu poder de síntese, o seu poder de argumentar com o menor número de linha possível. Então não é por acaso que ela faz isso. Você precisa ter atenção para não se prolongar demais, principalmente quando você traz alusão, principalmente quando você traz repertório. Então você precisa ter esse cuidado especial para não tangenciar e não acabar trazendo mais informação referente à alusão ao repertório do que, obviamente, aí a questão da argumentação. Quando a banca diz identificar a tese principal e explicitar os argumentos que fundamentam essa tese, a banca quer que você faça um resumo, uma síntese do texto, né? Que faz parte da proposta. Então, você deve trazer a tese principal do autor do texto, que nesse caso é da autora. E você precisa trazer os argumentos que a autora trouxe. Então, você precisa retomar os textos de apoio, você precisa mencionar o texto de apoio, você precisa lembrar e mencionar o texto base na sua redação. Isso é o canal, é esse o segredo. Ainda que a UFPR não oriente, né, não diga assim, retome o texto base, você precisa retomá-lo. Por quê? Porque a banca pediu para você identificar a tese principal e explicitar os argumentos que fundamentam essa tese.
Para além disso, você precisa manifestar e defender a sua opinião a respeito disso e respeitar as características do gênero, ou seja, trazer os argumentos que convençam o leitor, né, do seu ponto de vista. Então perceba que o movimento que você deve fazer é: primeiro, ler o texto base, né? Olha só, é isso que você precisa fazer. Depois, identificar a tese do autor ou autora. Depois, identificar os argumentos do autor e da autora. Depois, trazer o seu posicionamento, a sua tese, né? A sua voz. E aí, depois, os seus argumentos, lembrando sempre de atender às características discursivo-formais do gênero solicitado. Então, é esse o caminho que você deve seguir. Por isso que a banca sempre sugere um texto de compreensão, porque é esse movimento que você tem que fazer. Primeiro, compreende o texto de apoio, que nesse caso era essa proposta aqui, né? Nós não somos mulheres na ciência, somos cientistas. Então, primeiro você vai pensar nessa perspectiva de compreender o que o texto diz, vai ler o texto de apoio, vai pesquisar, né, dentro do texto de apoio, identificar, melhor dizendo, os argumentos, o repertório, o que o autor trouxe, e aí depois manifestar o seu ponto de vista. Tudo bem? Então, olha lá, algumas orientações que a Priscilane vai dar para você quando você chegar na prova. Então, você precisa ler com atenção o texto base. No mínimo, gente, no mínimo, você deve fazer 2 leituras do texto base, no mínimo, identificando, né, as informações principais, passando a caneta aí no texto, procurando destacar as informações, procurando destacar a tese, procurando destacar os argumentos, buscando entender o que o autor quis dizer para você. Depois, você precisa ter muito cuidado com o comando, gente. Comando. Então, assim, atenção com o comando. Mínimo 12 linhas, máximo 15. Identificar a tese principal, explicitar os argumentos. Isso aqui você tem que fazer um checklist. Mínimo 12, máximo 15, ok. Identifiquei a tese, ok. Explicitei os argumentos, ok. Defendi minha opinião, respeitei as características do gênero, fechou, vida que segue. Depois, você tem que fazer a referência do texto. É importante, fundamental você fazer a referência com o nome do autor, com o título do texto e com o local e a data de publicação, se isso estiver, né, possível, né, se estiver presente aí no texto. Então, você tem que fazer referência ao texto base, retomar o texto base, tudo bem? Então, depois que você fez isso, você precisa saber fazer um resumo, fazer uma síntese. Por quê? Porque é isso que você vai ter que fazer das ideias do autor. Você vai ter que ter a habilidade de resumir a tese do autor e os argumentos do autor, porque é isso que vai estar presente aí no seu texto. Tudo bem? Você precisa ser muito claro na sua tese, você precisa ter a sua tese muito bem marcada, você precisa ter a sua tese muito bem clara e ter aí argumentos que defendam a sua tese. Lembre-se disso. Lembre-se também para você não ficar preso em esqueletos, em esqueletos, preso em macetes, em estruturas prontas, engessadas. Então, não se preocupe em querer trazer a Constituição Federal, sempre uma alusão o tempo todo, né? Meu Deus, estou preocupado com isso, com isso, com isso. Não, mais importante do que repertório, do que esqueleto, do que qualquer outra coisa, é você demonstrar a sua opinião, porque é isso que está presente no comando da prova. É isso que a banca quer de você, tudo bem? Então, além disso, é importante que você conheça aí os critérios de correção da banca para que você elabore o texto da melhor
maneira possível. Tudo bem? Olha só, essas são as informações básicas aí para você elaborar. Em relação à estrutura, olha lá, em relação à estrutura. Em relação à estrutura, quantos parágrafos, prof? Como que eu faço isso? O que eu oriento? Primeiro, você vai fazer uma frase, uma sentença declarativa. Uma sentença declarativa. O que significa essa sentença declarativa? É quando você vai trazer a tese do autor. É quando você já vai trazer aí o posicionamento do autor bem marcado. Entendeu? Então você coloca, por exemplo, as mulheres não são valorizadas da maneira como deveriam, simplesmente por serem mulheres. Ponto. Depois você já vai fazer a referência ao texto. É isso que fulana de tal afirma no seu texto. Nós não somos mulheres na ciência, somos cientistas, publicado na data de que versa disso, entendeu? Então, nessa sentença declarativa, você já tenta matar a tese, tudo bem? E aí, na referência, você vai fazer o quê? Autor, o título, local de publicação e os argumentos que a autora utilizou para apresentar essa tese, para defender essa tese, tudo bem? Depois, você já vai encabeçar aí a sua opinião. A esse respeito, é importante ressaltar que, nessa perspectiva, afirma-se que, tá? Sabe? Então, aí você já vai introduzir a sua tese, a sua opinião, não a opinião do autor, beleza? E aí, isso tudo no primeiro parágrafo, tá? Ele pode ser um pouquinho mais extenso, então, isso tudo no primeiro parágrafo. E aí, depois, no segundo parágrafo, você vai trazer. Deixa eu colocar aqui no primeiro parágrafo, e aí depois, no segundo parágrafo do texto, que você vai trazer aí os seus argumentos e que você vai defender de maneira efetiva a sua opinião, a sua tese. E aí você pode, obviamente, lançar mão da Constituição Federal, enfim, dos alusões que você quer usar aí no seu texto. Você pode escrever a redação em 2 parágrafos, ou você pode fazer mais um ao final, aí fazendo um fechamento do texto. Fica a seu critério. Na realidade, a estrutura tradicional não deve ser usada aqui na redação para o UFPR. Então, ficaria bem interessante você trazer 2 parágrafos. O importante é você fazer essa sentença declarativa, você trazer essa sentença declarativa no seu texto, porque aí você já deixa bem evidente, já deixa bem marcado qual é a tese do autor. E aí você coloca, eis o que fulana de tal afirma em seu texto que. É isso que o autor fulano de tal aborda em seu texto tal, tá vendo? Então você faz aí essa retomada, essa alusão aí na redação, tudo bem? Deu para entender? Tranquilo? Sempre usem as palavras que indicam juízo de valor. É muito importante que vocês façam esse movimento com palavras que indicam juízo de valor. Tragam isso para a redação, mostrem o seu posicionamento, deixem ele bem claro. Fechou? Olha só. Essa redação que eu vou mostrar para vocês, a aluna tirou 14,7 de 30. Tá vendo? Então, a primeira pauta de avaliação era em relação à tese e os argumentos. Ela tirou 4,2 de 10. Por quê? Porque ela não identificou a tese principal da autora. Ela não identificou aí qual era o posicionamento da autora. E também perdeu muita nota na marca de posição a respeito disso, porque ela não se posicionou. E aí o critério dela de 7,5 veio para 3. Ela não deixou o posicionamento dela bem marcado. Então, para você identificar a sua tese, você tem que pensar: o que eu penso sobre isso? O que eu penso sobre as mulheres na ciência? Sobre isso que a autora trouxe. O que eu penso sobre isso? Isso, isso, isso. Por quê? E aí eu tenho que sustentar essa minha opinião, né, por essa defesa de argumentos. E aí aqui, né, a questão de língua portuguesa, coesão, coerência textual foi uma nota razoável. O problema maior foi que ela não retomou a tese da autora, ela não seguiu os comandos solicitados pela autora. E aí ela acabou perdendo ponto nesse sentido. Da mesma forma, ela ficou mais preocupada com a questão da exposição e não argumentou, não defendeu aí o ponto de vista dela. Tudo bem? Olha só,
Aqui eu tenho o texto dessa aluna e eu vou corrigi-lo com vocês, mostrando o erro dela, né? Então, só para nós lembrarmos, precisava identificar a tese principal da autora. Qual é a tese principal da autora? Que os cientistas de destaque devem ser referenciados independente de gênero, né? Mas o fato de se precisar nomear conquistas como femininas evidencia uma desigualdade de gênero. Era isso que ela precisava trazer. E depois os argumentos aí necessários para convencer o leitor disso. Então, olha lá. A Constituição Federal prevê em seu texto a igualdade entre homens e mulheres como um de seus fundamentos. Entretanto, hoje, as mulheres, infelizmente, enfrentam desigualdades na integração do meio científico. Nessa perspectiva, o estereótipo relacionado à mulher e seu papel na sociedade é um dos principais agravantes do problema. Perceba que não há menção à autora, não há menção ao título, não há menção à fonte, não há menção à opinião à tese da autora, não há menção aos argumentos da autora e a aluna nem se posiciona em relação ao que o texto traz. Tá vendo? Por esse motivo é que a nota foi essa que vocês viram. Nesse sentido, apesar de ter sido inserida significativamente no mercado de trabalho após a Revolução Industrial, as mulheres ainda são vistas como cuidadoras do lar e dos filhos. Segundo Simone de Beauvoir, no livro Segundo Sexo, ninguém nasce mulher, mas torna-se uma. E nesse contexto, há uma expectativa frente ao comportamento e lugar da mulher antes mesmo de seu nascimento. Olha lá, lembram que eu falei? Não é por um motivo alheio que a UFPR cobra menos linha, gente. Ela cobra menos linha com um motivo para aferir, então, né, inferir aí a capacidade sua de conseguir resumir, de não ficar se detendo tanto a detalhes e a exposição do gênero. Então, o foco deve ser no quê? Deve ser na sua voz e não no que a Simone fala. Tudo bem? Você tem que trazer uma alusão, mas buscar fazê-lo de uma maneira articulada, sem ficar se prolongando demais. Assim, esse triste estereótipo dificulta tanto na visibilidade da mulher na ciência, como nos desafios encontrados para conciliar o trabalho científico e o domiciliar. O resultado disso é a continuidade da dominação masculina no meio intelectual e o reforço da desigualdade de gênero. Perceba que a tese dela não fica clara, parece que ela está trazendo um texto mais expositivo, ela está mais preocupada aí com a exposição das informações do que justamente com a defesa desse posicionamento. Diante do exposto, a figura feminina vem conquistando diversos espaços antes permitidos somente aos homens. Entretanto, ainda existem dificuldades e estereótipos a serem superados para que no futuro as diferenças de gênero sejam mínimas e o feminino e o masculino façam parte da ciência juntos, com a mesma relevância e proporção. Esse final ficou bom, né? Gostei desse final, mas eu quero que você tenha muito cuidado com isso que eu mencionei antes. Tem que ter a menção, tem que ter a tese principal do texto. Então, você tem que referenciar o autor, você tem que referenciar a autora, você tem que trazer os argumentos que o autor escolheu. E aí, depois, defender a sua opinião dentro do texto. Tudo bem? Deu para entender, galera? Bora escrever redação. Coloca aqui nos comentários se você tem alguma dúvida, se você gosta desse tipo de aula e para qual banco que você quer que seja o próximo vídeo, meu filho. Bora escrever redação? Bora, meu filho. Bora, bora. Bora escrever redação.